Romanos capítulo 15. Estamos chegando no final de Romanos. Mais um dia aqui com a devocional. Nós estamos no penúltimo capítulo, já terminando esse livro que é uma obra-prima de Paulo. No capítulo 15 ele vai continuar o assunto do capítulo 14, o assunto do capítulo anterior, que ele fala sobre os fracos na fé e os fortes na fé. E a questão da convivência mútua, de lutar pela paz. E ele continua neste assunto. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha a profundidade disto. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é cristianismo. Cristianismo é olhar o outro como uma pessoa mais importante, de querer abençoar. Quando eu faço isto, eu faço o que Cristo fez. Quando eu faço isso, eu estou sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Agora, quando eu aponto, quando eu acuso, quando eu me acho superior, isso é totalmente antagônico, totalmente contrário à fé cristã, à conduta de um filho de Deus, deixada por Cristo Jesus. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Leve isso para dentro da sua casa. Novamente, eu te aconselho. Cada um de nós deve agradar o seu próximo. Cada marido tem que agradar a sua esposa, cada esposa tem que agradar o seu marido. Cada filho tem que agradar os seus pais, cada pai tem que agradar os seus filhos. Cada irmão tem que agradar o outro irmão. Leva isso para dentro da sua casa. Agora pensa nisso na igreja. Quantas fofocas iam acabar? Quantas críticas iam acabar? Quantas alfinetadas iriam acabar? Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo, eu quero que você guarde o versículo 4, preste muita atenção, ele é muito profundo. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. As coisas que estão na Bíblia é para o nosso ensino, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha que profundo isto. A Bíblia, ela nos ajuda a sermos perseverantes. E a Bíblia nos dá forças e mantém o nosso ânimo. É o que diz a Bíblia. A própria Bíblia é um instrumento de consolação, é um instrumento de ânimo da parte de Deus para nós. Você quer ser mais animado? Você quer ser uma pessoa mais animada com a vida? Leia mais a Bíblia. A Bíblia, ela dá ânimo, é o que está dizendo aqui. Versículo 5. E o Deus que concede perseverança e ânimo, Deus que dá perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam unidos, permaneçam unidos. Leve isto para a casa de vocês, leve isso para a igreja de vocês. A família terrena e a família espiritual. Vivam em paz, vivam unidos. O versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros nas suas diferenças, nas suas fraquezas, nas suas limitações, nas suas imperfeições. Aceitem-se uns aos outros, porque ninguém é perfeito. O amor é o elo, o amor é que une perfeitamente todas as coisas. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou.
a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Mais imperfeitos que nós somos e Cristo nos aceitou, e somos imperfeitos, devemos aceitar os outros que também são imperfeitos. Quando você não aceita o outro nas suas diferenças, isso é soberba, isso é orgulho. Então, cuidado com o seu coração. Aceitem-se uns aos outros. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão dos judeus, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, mostrando a bênção de Deus chegando até nós. O versículo 13, eu quero que você grife esse versículo 13, ele é muito profundo. Que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz. Que Deus, que é o Deus da esperança, encha a vida de vocês de alegria e paz. Alegria vai combater a nossa depressão. Paz vai combater a nossa ansiedade. São os dois problemas que circundam hoje a raça humana: depressão e ansiedade. É a falta de alegria e falta de paz. E aqui está dizendo, Deus de toda a esperança dê a vocês alegria e paz. Que o Deus de toda a esperança dê a vocês os eixos de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Vocês confiam nele, então Deus enche a vida de vocês de alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aí Paulo fala que é o ministro dos gentios, ele é apóstolo dos gentios, é apóstolo daqueles que não são de Israel, mas são de fora de Israel. O versículo 19 diz a palavra, pelo poder de sinais e maravilhas, Paulo falando, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até Ilírico. Ilírico é uma região no limite do mar Adriático, bem longe ali de Israel. Então Paulo está falando, olha, eu fui testemunha fiel desde Jerusalém até o mar Adriático, bem longe dali. O meu ministério é entre os gentios. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Paulo, ele tinha uma concepção de que eu tenho que pregar o evangelho onde não tem igreja. Ele era um plantador de igreja. Eu não vou pregar evangelho onde já tem igreja. E quando ele fala com os romanos, lá na Itália, Roma, ele diz o seguinte, aí já tem igreja. Eu não vou pregar para vocês porque aí já tem uma igreja. Mas eu estarei de passagem quando eu for para a Espanha. Eu quero ir para a Espanha, porque lá ainda não tem igreja. E ele coloca isso aqui. Paulo deseja visitar a igreja em Roma. 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, onde eu já estou, já preguei em todos os lugares, e eu planejo fazê-lo quando for à Espanha. Então agora eu vou para a parte não alcançada da Europa. E quando eu for para a Espanha, eu quero aproveitar e passar em Roma, para visitá-los, para conhecê-los pessoalmente. Eu quero conhecer a igreja de vocês. Espero visitá-los de passagem, e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Eu quero dar a oportunidade de vocês, para vocês me ajudarem na viagem que eu vou fazer até a Espanha, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém,
quando Paulo diz isto, no contexto que nós lemos lá de Atos 20, ele estava ali na Macedônia, Filipos, depois ficou ali na Grécia. Foi nesse tempo que ele escreveu a carta aos Romanos. Olha a importância da gente estudar a Bíblia em ordem cronológica para a gente entender o contexto, tá? Então aqui ele diz, no versículo 25, agora, porém, eu estou de partida para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos em Jerusalém. A igreja da Macedônia, principalmente Filipos, que era a capital da Macedônia, as igrejas ali da Caia, tiveram o privilégio de contribuir para os santos da Judéia. Então eu vou para Jerusalém levar os donativos, levar essa oferta. Paulo foi preso lá em Jerusalém. Nós vamos continuar estudando Atos. A partir de amanhã vamos voltar para Atos. E nós vamos perceber que de Jerusalém ele apelou, pelo fato de ser cidadão romano, para ser julgado em Roma. E aí ele foi para Roma, não mais de passagem para ir para a Espanha, mas em Roma ele ficou preso lá 2 anos. A Bíblia não diz se ele conseguiu ir para a Espanha ou não, mas diz que ele ficou preso em Roma. Então, de Jerusalém, quando ele estava pretendendo ir para lá, ele de fato foi para Jerusalém, mas ele foi preso. E aí ele apelou para Roma, sendo cidadão romano, ele podia fazer isto, porque se ele ficasse em Jerusalém, ele ia ser morto. Os judeus iam matá-lo. E ele apelou para Roma, porque lá pelo menos ele teria um julgamento mais justo como cidadão romano e não seria morto. Então lá ele foi. Então aqui ele diz, eu vou para Jerusalém. O planejamento dele era chegar em Jerusalém e depois ir para a Espanha, tá? Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso e aí sim ele apelou para Roma. Nós vamos ler tudo isso a partir de amanhã, quando nós voltarmos para Atos, tá? A história ali da prisão de Paulo e a sua viagem para Roma. 27. Tiveram prazer nisto, ofertando, de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Bonito isso aqui. Os que não são judeus participam das bênçãos espirituais de Israel. E agora, os gentios estão abençoando os judeus com seus bens materiais, já que os cristãos da Judéia estavam passando grande dificuldade por causa de uma fome que veio sobre Israel nessa época. Versículo 30. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu seja livre dos descrentes da Judéia. Está falando dos judeus que odiavam-no. E que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala santos, são os crentes, tá? Toda vez que a Bíblia fala os santos, são aqueles que foram santificados em Cristo. São os cristãos, aqueles que creem em Jesus. São chamados santos, tá bom? Então, todo o cristão é um santo, porque é separado de Deus. O problema nosso é que a ideia de santo que nós temos é de perfeição, como a igreja romana, e não é esta a conotação. A pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, mas uma pessoa falha, mas santificada pelo Espírito Santo. Todos os cristãos são santos, e não somente alguma classe que é maior do que as outras. Isso aí é uma explicação totalmente antibíblica. Então, os santos somos nós, os cristãos. Orem para que seja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. Orem por mim, para que eu vá aí para Roma e ter um período de refrigério com vocês, porque depois eu quero ir para a Espanha. É o plano dele. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Sabe uma coisa que me marca muito, e eu quero compartilhar isso com você?
A ideia de fazermos planos, mas a resposta certa da boca vem do Senhor. Provérbios fala sobre isso. No coração do homem está o fazer planos, mas não executá-los. Porque executar é Deus que determina. Muitas vezes nós planejamos algumas coisas e Deus nos leva para pontos totalmente diferentes daquilo que foi planejado por nós. Porque é Deus que coordena a nossa vida, é Deus que comanda a nossa vida. Paulo pensou em estar de passagem em Roma, para depois ir para a Espanha. Era o plano dele. E Deus disse, você vai para Roma, mas vai preso. E você vai ficar em Roma pelo menos 2 anos. E dali você vai escrever outras cartas. A primeira carta que escreveu foi Filipenses, depois Éfeso, Efésios, depois Colossenses, depois ele escreveu as cartas para os pastores, Tito, escreveu Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Deus tinha outros planos para ele, assim como é conosco. Temos planos, mas é Deus que dirige nossos passos. Precisamos crer nisto e agradecer muito, porque nossa vida está na direção dele. Vamos orar. Muito obrigado, porque o Senhor é que dirige nossas vidas. É o Senhor que determina os nossos passos. É o Senhor que abre as portas, é o Senhor que fecha as portas. É o Senhor que é o soberano Rei da terra. E a nossa vida está debaixo do controle do Senhor. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos. Cremos nisso. Nos dê cada dia mais ânimo, fé, perseverança, graça. Toque profundamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? E amanhã eu espero você para o último capítulo de Romanos. Até lá.